Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia e estamos no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Paulo e os discípulos de João Batista em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebeste o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo então recebestes? E eles responderam: O batismo de João Paulo, disse-lhes. João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar ao todo. Eram uns 12 homens. 2 anos em Éfeso, os exorcistas judeus. Paulo foi então à sinagoga e, durante 3 meses, falava com toda liberdade, discutindo e persuadindo os ouvintes acerca do reino de Deus. Todavia, como alguns se obstinavam na incredulidade e falavam mal do caminho diante da multidão, Paulo rompeu com eles, tomou os discípulos à parte e diariamente ensinava-lhes na escola de um homem chamado Tiranos. Isso durou 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais que tivessem tocado sua pele para aplicá-los sobre os doentes, e as doenças os deixavam e os espíritos maus se retiravam. Alguns exorcistas judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus. Diziam: Por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno, sai. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu, mas o espírito mal reagiu, dizendo: Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito mau lançou-se sobre eles e os dominou a uns e outros com tanta violência que fugiram daquela casa sem roupa e cobertos de ferimentos. E toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou sabendo do fato. O temor se apossou de todos. Louvava-se a grandeza do nome do Senhor Jesus. Muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas. E um bom número dos que praticavam magia amontoaram seus livros e os queimaram em praça pública.
O valor desses livros foi calculado em 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder. Os ourives de Éfeso. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de ir até lá, eu devo ver também Roma. Paulo enviou à Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto, e ficou ainda por algum tempo na Ásia. Foi nessa época que estourou um grave tumulto a respeito do caminho. Um ourives chamado Demétrio fabricava miniaturas em prata do templo de Diana, proporcionando considerável lucro aos artesãos. Ele reuniu esses artesãos juntamente com outros que trabalhavam no ramo e lhes disse: amigos, sabeis que o nosso bem-estar provém dessa nossa atividade. O bem-estar. Ora, como podeis ver e como ouvis dizer, esse tal de Paulo, com a sua propaganda, desencaminha muita gente não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Ele afirma que não são deuses os produtos de mãos humanas. Não é só a nossa profissão que corre risco de cair em descrédito, mas também o templo da grande deusa Diana acabará sendo desacreditado e assim ficará despojada de majestade aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e não paravam de gritar. Ficaram furiosos. Grande é a Diana dos Efésios. O tumulto se espalhou pela cidade toda. A multidão se dirigiu em massa ao teatro, arrastando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo na viagem. Paulo queria ir até a Assembleia, mas os discípulos não o deixaram. Também algumas pessoas importantes da província, que eram seus amigos, mandaram pedir que ele não se arriscasse a comparecer ao teatro. Enquanto isso, um gritava uma coisa, outro o contrário, e a confusão era geral na Assembleia. A maioria nem mesmo sabia por que estava reunida. Ora, algumas pessoas da multidão convenceram um homem chamado Alexandre a falar. Os judeus o empurravam para a frente. Com um sinal da mão, pediu silêncio para dar explicações à Assembleia. Mas quando perceberam que era judeu, todos se puseram a gritar numa só voz, por quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Por fim, o secretário conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadãos de Éfeso, qual é a pessoa que não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e de sua estátua de Júpiter, que Júpiter mandou do céu? Isso ninguém pode negar. Portanto, é bom que fiqueis calmos e nada façais de precipitado.
estes homens que trouxestes até aqui não profanaram o templo nem blasfemaram contra nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm acusações para fazer contra alguém, sejam feitas audiências. Os procônsules estão à disposição. Que as partes apresentem suas acusações recíprocas, e se houver qualquer outra questão, será resolvida em assembleia legal. Do contrário, corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que hoje aconteceu, pois não existe nenhum motivo para justificarmos esta aglomeração com estas palavras. Ele dissolveu a assembleia. Bom, então, nessa coletânea de 3 textos, dos quais o capítulo 19 apresenta, primeiro a gente vê a menção ao Espírito Santo e a falta de conhecimento dos 12, né? Os discípulos de João Batista. E aí, o que acontece, né? O batismo o batismo desses seres, né? Levando eles a conversão, segundo o Evangelho de Jesus, né? Segundo Jesus Cristo, né? O batismo que Paulo proporcionou a eles, dá para eles, né, o conhecimento do Espírito Santo, e de certa forma, quando você conhece o Espírito Santo, você começa um diálogo com um ser que pode tudo. É um ser muito poderoso que vive em você. E ele representa a Deus em você, né? Ou a conexão de Deus com você, né? E aí o conhecimento desse Espírito Santo é tudo para um convertido. É tudo para o ser humano que inicia essa relação. E veja só, se o seu corpo é templo do Espírito Santo e você se relaciona com ele assim como você se relaciona com o Pai, que é Deus, cara, você quer mostrar o seu potencial máximo de estar de bem com o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele é como uma pessoa que está em Deus e presta a você esse favor de ser seu amigo, de estar presente com você em todo momento. E que se comunicar com ele é conseguir, de alguma forma, ter alguém que lembra daquilo que você falou, né? Que ele sente aquilo que você sentiu. Que você, às vezes, quando não tem palavras para descrever o que está sentindo, o que aconteceu, ou as dúvidas que em vários momentos da vida te percorrem, né?
Ah, será que isso é assim mesmo? Por que que isso acontece? Isso e aquilo? O Espírito Santo está com você para te ajudar nesses momentos difíceis. Ele é, sem dúvida, o seu mais íntimo amigo. E aí, sabendo disso, né? Os cristãos, né? Os convertidos passam a olhar para si mesmos com outros olhos, com olhos de cuidador, com olhos de mantedor, com olhos de sacramento, né? Pensando na amizade que tem com Deus, né? Que o mundo é difícil de viver, mas com um amigo fica mais fácil, e com esse amigo muito íntimo fica bem mais fácil. E aí o que acontece? Quando esse Espírito Santo, quando a gente perde a amizade com o Espírito Santo, ou não consegue conhecer ou conceber a ele entendimento, porque veja só, quando você é apresentado a alguém, você não conhece esse alguém por todo no primeiro momento que você é apresentado. Você passa quase que muitos anos e muitas intimidades para vocês se conhecerem. E o mesmo é com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te revelando o poder de Deus, a graça de ser vivo, a potencialidade e as revelações que ele dá por amizade, por crer em você e nessa amizade que você tem a ele, né? Ele honra você, protege, te ajuda. E é certeza, porque ele é seu amigo, ele lembra de tudo aquilo que você falou. Ele recorda bem mesmo. Mas se você não o reconhece, ou de alguma forma mitiga, ou seja, finge conhecê-lo para a aparência esperada dos centros religiosos, por exemplo, você não é capaz de formar amizade nem de conhecer bem esse amigo que você tem a partir da conversão ao cristianismo e do batismo. E aí, se você não conhece bem, muito provavelmente, na falta de amizade, você acaba se tornando amigo de inimigos. Porque tem muitas pessoas que parecem ser amigas, mas no fundo são inimigas. Mas se você não souber escutar o Espírito Santo, não souber das revelações, você não perceberá a inimizade que eles depõem em você, na medida dos conselhos que eles emanam ao encontrarem contigo, ao apresentarem-se a você. E essa inimizade, esse prestamento que parece ser amizade, mas é falsa, é inimigo, acaba te mostrando o lado mal da vida. A competição, a ignorância do amor, a loucura que se traduz para nós no demônio, no mal, né? A gula, o pecado,
é, é, todo o desequilíbrio, todo o desânimo, toda a falta de esperança, vamos dizer assim, o egoísmo, ele está muito do lado dessa preocupação. Então, a estratégia de muitas pessoas é fingir que é amigo para pegar o máximo do que pode dessa pessoa. E eu já tive experiências assim. E eu digo mais a você, as pessoas elas não sabem que elas estão sendo falsas amigas, mas elas sabem que elas estão se relacionando umas com as outras para poder pegar o máximo de coisas para elas, para ganhar alguma coisa. E o Espírito Santo, ele não quer ganhar você, ele quer estar com você e permanecer com você no amor, na comunhão, né? Nesse conjunto que harmoniza aquilo que Deus fez, aquilo que Deus toca no Espírito Santo e aparece em você. Graças a Deus. É a melhor coisa da vida. É esse amigo, essa amizade, é estar em Deus com a ajuda do Espírito Santo. E aí, esses falsos amigos, os endemoniadores, eles, de uma hora para outra, né? Quando eles não conseguem, na inimizade que parece amizade, e naquela inteligência, né, conseguir extrair de você momentos para te colocar contra a parede, memórias, né? Então é muito usado por essas pessoas a arte daquela fagulha, né? O fagulhar, né? Aquela coisa de imposição, né? Você faz alguma coisa, esse falso amigo vê e depois ele te joga contra a parede, falando: mas você não fez isso? E aí existem vários tipos de falsos amigos. Se você não tiver um filtro para te ajudar a dispensá-los, eles vão fazer de você como o cigarro faz para um fumante, como a bebida faz para um alcoólatra, né? Vai bater em você, mas você não vai conseguir ficar sem, porque a aparência de ter um amigo, mesmo que sendo um falso amigo, te faz conivente, né? Te faz um sentido, mas não é esse sentido que Deus quer para sua vida. Ele quer ser verdadeiramente um amigo de verdade para você. E não só para você, mas até para as pessoas que estão endemoniadas, né? Ou no sentido de serem maus amigos, né? Serem inimigas. Deus quer para todo mundo amizade. Mas se uma pessoa não aceita o Espírito Santo, né? Que é dado por graça de Deus mesmo, e a igreja ela estimula a gente a essa amizade, né, a essa sabedoria, a essa apresentação no verso da simbologia do batismo. Porque Jesus, ao batizar as pessoas no lago, ele não precisava fazer isso. Ele fez porque isso demonstra uma certa amizade, banhar o outro, dar banho no outro e não afogar o outro, querer a limpeza do outro, estar com o outro para limpar o outro.
Então eu estou do seu lado para te auxiliar, para limpar você, para te dizer, te lembrar de que você deve se manter limpo, pois essa é o templo de Deus e o Espírito Santo está contigo. Jesus quis mostrar isso. Ele não precisava, ele poderia dizer isso que eu estou dizendo a vocês, ele poderia dizer de várias formas isso. Só que esse é o cerimonial. Esse é a explicação, é o teatro para compor esse amor, esse ato de amor, né? E a gente faz isso, né? Todos os alimentos que a gente recolhe de Deus, da natureza, para o aproveitamento nosso, da nossa família, a gente lava, a gente purifica, a gente extrai aquilo que pode não ser harmônico para o nosso organismo. E é isso que um amigo, que o Espírito quer. Que a sensação de descrever o bem e o mal quer. Ele não quer dizer que tudo é mal ou que tudo é bem. Ele só quer descrever por amizade e amor a você. Assim como toda a vida tem esse poder, mas às vezes as organizações, os propósitos, não vêm a harmonizar-se, faltou ajuda. Então, às vezes, uma planta ela não consegue se crescer porque deu o azar de estar muito no sol. Não houve alguém que a ajudasse, vamos supor assim. E isso acontece o tempo todo, é um espetáculo da vida. Estamos aptos para ajudar uns aos outros. O problema da nossa sociedade é que essa aptidão, ela criou vários obstáculos, que às vezes são salgados demais ou doce demais para nos submetermos. E não porque a gente é alto demais, não porque a gente tem vergonha demais, não, é porque se você for ser humano e pensar um pouco as coisas, a arquitetura dos acessos hoje tem muitas delegações, tem muitos critérios de imposições, né? Existe muito mistério por trás de um envolvimento. Aquilo que desenvolve hoje em dia está tendenciando a um perigo, né? Ou seja, tem instalado perigo em todos os lugares. E esses perigos instalados nesses lugares estão com exponenciações na nossa sentimentação, no nosso estado de sentido. Parece que tem uma exponenciação do perigo, como se fossem ameaças inesperadas e traumas. E aí a gente tem traumas e ameaças inesperadas no lugar que diz que é o lugar que vai salvar a nossa vida. Né? Na igreja, no hospital, né? Na rua, em todos os lugares a gente está recheado disso. E a gente naturalmente diz que isso é o bem e o mal. Eu não acho. Eu não acho que isso é o bem e o mal. Eu acho que isso é uma falta de disposição
para a realidade em uma natureza que nos cabe em equilíbrio de sustentabilidade. Pois existe o empregar e esse empregar dentro da sustentabilidade que precisamos. Existe a metodologia de instalar, conduções, disposições aos homens a estarem de bens uns com os outros pelo benefício. Então a gente tem o benefício de estar de bem uns com os outros, de prestar o bem. E esse benefício deve ser garantido. E esse benefício, ele deve ser um pacto de vida. Nós vivemos, entregamos a vida, passeamos a vida, somos amigos do Espírito Santo e nos desenvolvemos na vida. O Espírito Santo que mora em você não pode fazer com que você se identifique, se dedique a ser um ser que desequilibra o nosso plano de ser, a ser um ser que percute, que decide, que quer, que se obriga em sua unidade com a vida, ser melhor do que os irmãos e apresentar isso em um plano capital, onde a gente tem a desigualdade socioeconômica. E aí, como um hospital vai estar bem dentro de um subtexto desigual? Como? Me explica. Deve ser um milagre. É só Deus mesmo, Jesus, que explica isso. Essa aceitabilidade, porque se fosse em um outro tempo, muitas greves aconteceriam. Alguma coisa tem acontecido com o ser humano. Eu acho que é a vergonha. É a arma que a câmera prega que deixa as pessoas envergonhadas de serem o que realmente seriam. Elas seriam selvagens a ponto de puxarem as pessoas para a greve, porque precisariam lutar contra esse inimigo público. E o governo, ele está sendo esse inimigo. As grandes empresas, elas estão sendo esse inimigo, porque elas não são grandes porque existe uma pessoa lá. Elas são grandes porque são recheadas de pessoas. Só que a desigualdade socioeconômica, a hierarquia, ela dispõe os seres a pensarem na inexistência de Deus pela justificação da falta de Deus nas pessoas. É mais fácil dizer isso. Não é pela falta de empreendedorismo, não. Isso aí é uma falácia. É a polidez de aplicar ciências que vieram para organizar as coisas na metodologia e função de alguém que a exerceu porque tinha condições. Mas você não pode achar que todos têm condições de empreender, porque não são todos os irmãos que nasceram para isso. E você deve respeitar e deve aceitar isso no amor. Porque é como se você achasse que você deve abandonar os seus irmãos e ir só para Deus. E Deus está falando com você, não. Eu só vou aceitar você se você
vier com seus irmãos. Você sozinho não é nada. Está entendendo? E a empresa, ela é a tentativa do ser humano, desse empreendedor, pedir perdão. Dizer, meus funcionários, eu faço isso tudo por vocês, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Só que, de alguma forma, o medo, o demônio não deixa a pessoa se despir, né? Se entregar para Deus, se repartir, como ele repartiu-se no pão. E é isso que a gente tá falhando. Eu sei que se eu tivesse lá no alto, eu teria dificuldade de fazer isso, porque a mentalidade é outra. O medo, a pressão de perder, de não ser aquilo que diz que se dedicou e a família dedicou para que ele seja, é grande. Então existe um medo, um ardor, existe um sentimento psicológico coligado a essa estativa. É como se fosse um vício literal que ganhou substância pelo acordo de composição cerebelar. Celebrar aquela resistência de informações financeiras fez com que a pessoa se deformasse nessa monstruosidade que, dentro da sua contextualidade, dentro da sua argumentativa, já confere-se estabilidade pela disposição de seguir correndo dos irmãos, seguir distante dos irmãos. E aí nós ficamos parecendo que somos a corja. Os irmãos que não serão salvos. Ou os irmãos. Ou as pessoas que... Pessoas pobres. Essa é que é a verdade. Os pobres. Os fracassados. Os que faltaram inteligência. Então isso é estranhíssimo. É incompreensível. Porque a harmonia, a beleza, ela é o altar da glória de Deus. Nós queremos entregar isso. Por isso saímos e trabalhamos e damos o melhor de nós, mas não nos reconhecem. Não reconhecem a glória de Deus. Só reconhecem a natureza individual e a vontade de superar o individual na instalação do capitalismo, seguindo a capitalidade, a capitalização. E aí isso tem atrapalhado a nossa fertilidade do bem, a nossa fé, porque isso gera muitas pessoas com disposições inimigas. E elas nem sabem que estão sendo. Elas querem fazer de conta que são amigas umas das outras para aproveitar o benefício da amizade que se diz formar daqueles encontros. E aí o benefício são facilitações, isso e aquilo. E o Paulo, ele não estava nem um pouco disposto a isso. Paulo estava disposto a fazer a vontade do Pai. Foi seguindo para Jerusalém, mesmo diante do conflito que se rolou diante dele por ele ter ido contra os deuses, né? A Diana. Porque naquela época, a Diana era uma figura que simbolizava um deus para a população, né? Aquela população. E pensa bem, reflete comigo. Quando a gente ordenha, né? A gente acostuma, maneja o nosso ser com uma aplicação, né? Com uma fonte de instrução,
essa instrução coordena a nossa função, né? Então a gente tem instruído, né, em um grupo de povos que existem deuses e que Diana é o deus. E aí o que acontece? Existe toda uma deformação nas pessoas que caminha com elas Diana. Então, de dia, a atenção da onda, na atenção é para trabalhar de dia, e à noite é outro Deus. De dia é um Deus, na noite é outro Deus, e de dia a gente tem que estar em Ana, né? A gente tem que estar em Ana, caminhando. Tá vendo? É uma simbologia, uma orografia, uma sinergia de grafia. Jesus vem para acordar as pessoas e Paulo traz para eles a disposição, pois Paulo tinha consigo muitos que lhe sensibilizavam com o diálogo, com a oração de Paulo, com a apresentação de Jesus que Paulo trazia, né? Com toda a técnica de passar adiante a comunhão que ele teve com Jesus Cristo. E as pessoas viam a sensibilidade, entendiam, né, e queriam seguir, né? Pensavam assim, Paulo, com o poder de Jesus, consegue curar, né? E essa cura, ela vem da fé, da crença, da disposição para seguir a Cristo pelo conhecimento do Espírito Santo e pelo entendimento do Filho dele que se fez vivo e trouxe para nós o cenáculo, né? A imagem que é santa, para que a gente assente o jeito de vivermos, né? De servirmos. E servimos não só para os outros, que são nossos irmãos, mas servir para Deus em Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo quando a gente o conhece. Pois ele estará conosco, mesmo quando a gente parecer estar só. Né? Quando a gente estiver chorando, pensando assim, não, eu queria alguém aqui do meu lado para me ajudar, para lavar essas vasilhas, para buscar pão, para conversar comigo, para me ajudar aqui nessa febre, nesse mal-estar. E aí o Espírito Santo, ele partilha isso. E aí o seu Espírito Santo e o Espírito Santo da sua esposa, eles são o mesmo. E eles que têm a capacidade de unir um laço espiritual que vai formar um ser que vai representar vocês dois, até que esse ser se torne vivo na figura de um filho e carregue de alguma forma esse fenômeno espiritual que é a união, é o laço sagrado de Deus. E você ainda continuará com o Espírito Santo e sua esposa também continuará. Mas ele vai se tornar vivo, graças a Deus, com a união perfeita daquilo que um dia foi o seu Espírito Santo e o Espírito Santo da sua esposa. Olha que demais, que fenômeno surpreendente. E infelizmente é o fenômeno que a gente muito atrapalhado na educação, no respeito, na ajuda com os outros. A gente fica dispondo de ofertas de anjos, orações para anjo Miguel, anjo Rafael, anjo sei lá o quê. Mas a gente esquece do nosso anjo, o Espírito Santo que nos move.
A gente esquece da comunhão, da sabedoria, da potência. E poxa, eu fico muito triste com isso, porque é uma dependência. E Deus não fez ninguém para pedir para anjo. Me desculpe as literaturas que evocam esse discurso. Eu não caí nele. Eu sei da onde vem esse espetáculo filosófico, ecumênico, essa engenharia de estar sobre essa seita, mas eu não caí nele. Eu ouso dizer que isso é muito mal, corrompe o próprio anjo, corrompe e faz Satanás no meio de nós, corrompe, dá poder para as pessoas que elas não não estão no acordo de ter, mas se fazem acordar porque receberam. Mas elas não concordam. Mas por receberem, de alguma forma, seguiam nesse teatro. Porque ter o conhecimento da verdade da vida, conhecimento da palavra, diante do contraste de quem não tem, parece ser surpreendente. Mas é uma falácia, é uma mentira. É só uma disposição para poder utilizar as ferramentas para, de alguma forma, ajudar a pessoa que se observa precisar. Mas ela não precisa dessa ajuda que desobservar ela precisar. Ela precisa que ela queira se ajudar. E não, ela não precisa de anjo querer ajudar ela. É uma falácia absurda que trouxe muita desgraça para a vida de muitos. Muitas pessoas em uniões que deformaram e se disseram anjos de ajudar. Mas não, elas só querem ser aparecidas. Não querem. O verdadeiro ajudar está dentro do homem. É só eu que posso me ajudar. Mas se você me impedir, eu não vou brigar. Você está entendendo? E eu não vou chamar anjo para brigar por mim. Não. Eu quero mais é que se foda. Eu não vou chamar anjo para me ajudar a lutar as lutas que ele quer vencer por instalar em mim a sua dependência, a sua filosofia, a sua força. Não. Deus está em mim. Preste a mim. E é por isso que eu me rendo. Se você não quer que eu passe, então que seja feita a sua vontade. Simples assim. O anjo não vai abrir passagem para mim de forma alguma. Eu abrirei se fores por amor. Mas se eu amo e você não ama, você quer uma comprovação de amor de anjo, de eu rezando para anjo, para Ave Maria e aquela coisa e tal, eu sinto muito. Eu não vou ser, você não vai conseguir me amar, pois eu não vou fazer isso. Eu amo viver, eu amo experimentar. Deus está em mim, sabe-se disso. Mas para que eu possa experimentar, viver, ter a vida, você precisa de me aceitar e de me deixar viver.
Então é isso. Não é simples. Então essa religião nossa aí que fica trazendo sobre nós estudos, a sua vontade, seu temperinho, o seu só si tá acabando com a gente. Tá acabando com o homem. Tá formando a dependência escrota do homem. O homem doente, o homem que se encarna para puxar saco dos anjos santos e daqueles que forem. E aí eles ficam enriquecendo-se de banco de dados, disso e daquilo outro, mas é tudo uma bosta, uma coisa que é escrota, sabe? É uma nada com nada. Tudo depende de uma manobra, de um obstáculo e de uma reação. Não depende do amor. Não sabe o que é o amor. Sabe só o que é uma média dentro de um obstáculo, dentro de um exame, dentro de uma advocação. E o que deve fazer no argumento para voltar à vocação de ir para o obstáculo e mediar-se. Ah, vai a merda, né? No dia que precisar ser assim, acabou o amor. E eu acredito que o amor acabou para muitas pessoas. Na verdade, eu tenho certeza. Tenho certeza que tem gente aí, ó, que tá morto, mas se levanta porque tá numa automatização igual um robô para não ter problema. Porque não sabe mais o que é amar. Não acredita de verdade. Não consegue ter intimidade com o Espírito Santo por causa desse cerco, né? Por causa dessa dependência científica resultante de sabedoria, de resultante de estar ligado no que está acontecendo. Cara, desliga aí. Vamos nos amar. Desliga aí. Sério mesmo. Pensa bem, né? Vamos pensar bem. Porque tem muita gente que tá no automático aí, vive a semana religiosa. Poxa, mas não ama? Cara, merda. Por que você não volta a amar? Para, sai dessa. Ou morra. Mas não vive igual morto, não. Não. Isso não tá com nada. Sinceramente. E eu falo isso para todos. A gente precisa de ter coragem até para morrer. Porque é muito melhor morrer com coragem do que morrer com medo. Porque a vida, ela tem o poder de amar. Se as pessoas não estão amando, não é culpa de Deus. Na verdade, é falta de entendimento, de procurar Deus. Você vê uma pessoa que é super rica, o dia dela é todo ocupado, mas ocupado de coisas para aumentar a riqueza, manter riqueza. Olha, eu sei que existe a literação, existe a riqueza e todas as posições que ela consegue adquirir em uma frase, em uma sentença. Eu conheço das dobras nas palavras, da magia, que é a contextualidade.
permite, né? Só que quando a gente fala de um dia, né? A gente não fala de um dia para contar, entendeu? O dia não é para contar. A conta, ela não é para declarar uma continuidade. A conta é apenas para se contactar, né? De alguma forma encontrar mecanismo para descrever as coisas. Só que quando a gente conta os dias, a gente já não tem mais dias. A gente tem números em objetificações. E nós não precisamos ter objetivos. Os números não devem ser esses tentáculos de progressão. Os números apenas devem ser formas gráficas de nos contactar. Não é para você fazer a ilusão de progressão, porque você não progride. Você sempre foi e sempre será perfeito. Você não tem que provar nada para ninguém. Deus já te prova. Você já tem a prova de Deus. Nós somos. Você não tem que provar nada para ninguém. Tudo aquilo que você acredita fazer, Deus já fez muito mais maravilhoso, muito mais encantável, né? Muito mais perfeito, muito mais certo. Você não tem como ser mais certo que Deus. Contando, você não vai descobrir nada. Embora você tenha, de alguma forma, a ilusão da progressão por causa de uma grafia. Porque aquilo que observas nunca, jamais será seu. Mesmo que você, em uma organização social, uma construção, né? Você assine, né? As pessoas digam, a gente acredita que é seu. Ah, é seu. Esse é o famoso falso Deus. É falso seu. Nunca será seu. Nada é nosso. Nem a nossa própria vida é nossa. Presta atenção. Então, não é seu. Você não tem nada. Você entendeu? Então, já que a gente não tem nada, vamos amar uns aos outros. E o que é esse amor? Eu não sei. Então, vamos descobrir. Porque se Deus é amor, amar é tudo. Certo? Então, fica aí. E não é à toa que Paulo, mesmo indo para a morte, ele falou assim, não, eu vou amar Deus mesmo. É tudo, cara. Eu já sei. Espírito Santo a todo vapor. Nada. Que isso? É amor mesmo. Amor e ponto final. Eu não vou levar nada, eu já sei disso, não preciso de provar nada para ninguém, não tem progressão, isso é só número, é só grafia, é só símbolo, é só... Não. Vamos amar. Que eu chegue lá amando, que eu não chegue lá brigando, que eu chegue lá amando. Que aconteceu uma imprevista aqui, que eu ame isso. Nossa, seria tão poderoso se eu conseguisse amar esse imprevisto, esse aparentemente defeito que é amor.
que pode ser amor, né? Então seria fenômeno se a gente tivesse, seria muito poderoso se a gente tivesse esse poder de amar e ajudasse uns aos outros a dispor dele, né? Ensinar esse amor, né? Ganhar, doar, é muito bom. É melhor do que dinheiro, né, não? Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!